pessoa que está do seu lado, e eu quero convidar você a orar comigo em uma oração rápida, mas oração para que Deus venha nos ouvir e nos agraciar nessa noite com a sua presença, porque sem a presença de Deus nós não chegaremos em lugar nenhum. Sem a presença de Deus nós não seremos nada. Sem a presença de Deus aqui não sairá nada. Então eu quero pedir a presença dele. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, Rabomi da Galileia, eu quero te agradecer e te exaltar por mais uma oportunidade de estar transmitindo a palavra para a igreja e para o teu corpo santo. Ó Deus santo de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quero te exaltar porque tu tens sido fiel para comigo aqui nessa cidade durante esses 6 dias que eu encontro aqui hospedado nela. Pai, eu quero exaltar a Deus pela tua igreja, pelo teu povo que está aqui nessa noite, pela vida do pastor Vanderlei e toda a sua família, e por mais comemorando o seu aniversário. Ó Deus, pela vida do nosso irmão Fabiano, de todos esses obreiros que está aqui na minha retaguarda, a todos os amados irmãos, componentes, membros, congregados e visitantes aqui nessa igreja, que o teu Espírito possa estar fluindo em cada coração. Ó Pai, na medida que eu estiver transmitindo a tua palavra, que teu Espírito vá trabalhando de maneira poderosa, e onde ela houver um coração aberto e contrito para receber a santa unção que irá descer aqui nessa noite, a tua presença será fortíssima aqui neste lugar. Eu te peço, Deus, renova. Eu quero ouvir variedades de línguas estranhas aqui. Eu ouvi dizer que o pastor daqui é poliglota, Pai, mas eu te peço variedades de línguas dos céus, aquela qual o homem não entende, pouse sobre cada vida aqui nessa noite. Aonde tiver um crente batizado no teu Espírito, disposto a receber azeite nessa noite, começa para a tua glória. Aonde tiver um crente cheio da unção, ele começa a falar em línguas do Espírito a partir de agora. Levante a mão para receber a presença do Espírito, porque assim que eu adentrar aqui, Deus, hoje é uma noite de avivamento e de vitória. Aonde tiver um crente disposto a receber a unção, comece a receber a partir de agora. Abra a porta e adore o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto uma cachoeira de glória e de poder inundando este ambiente. Aonde tiver um crente disposto a receber, levante a mão para sentir a glória e a presença dele. Comece a adorar, porque Deus te ungiu para uma obra especial e hoje ele irá confirmar o que ele tem na tua vida. Recebe aí a presença dele. Abra a boca e no nome do Senhor. Agora pode sentar dando glória mais gostoso que você puder, por favor. Oh, aleluia. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré e admoestou para uma grande obra, Deus nessa noite Ele leva-nos a uma dimensão espiritual e uma dimensão muito de Deus. Quando eu começo a indagar o Espírito Santo de Deus, é bem verdade, senhoras e senhores, que sem o Espírito Santo nós nunca chegaremos em lugar nenhum. Sem a presença do Espírito Santo para nos ensinar e nos instruir no que devemos fazer, a gente não chegaríamos a lugar nenhum e a nenhum denominador comum. Quando eu olho para dentro das Escrituras Sagradas, para os livros teológicos e filosóficos que Deus deixou para a sua nação, eu começo a entender a obra do Espírito Santo. Eu começo a entender o ministério de Jesus sendo desenrolado através do Espírito Santo.
Santo dele. É bem verdade que tem pessoas que não entendem o que Deus ainda quer, mas hoje é noite em que o Espírito Santo irá te encher, irá te instruir, irá te mostrar para que foi que Ele te chamou. É bem verdade que a gente entende que Deus deu um para apóstolos e outros para pregadores, pastores, doutores, mestres, mas a gente entende que através da obra espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, Ele nos instrui e Ele nos mostra o que Ele quer fazer sobre a nossa vida. Eu olhando para a vida do nosso irmão Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo de Társio, ele era um homem que perseguia a igreja do Senhor, era um homem que ele era truculento, sábio, inteligente, advogado, poliglota, assim como vós, o vosso pastor da igreja também é. Mas Paulo ainda precisava da direção do Espírito para fazer realmente aquilo que Deus queria na sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus vai te dar direção e vai te instruir para que Ele te chamou. Ele irá capacitar uma obra específica. A obra poderosa de Deus irá acontecer na vida de muita gente que está aqui me ouvindo nessa igreja. A Bíblia diz que Paulo pregou 38 anos, foi o tempo facultativo que a palavra. Paulo era um homem que ele tinha sabedoria em suas palavras, era um homem que antes do Espírito não tinha muito peso e não tinha muito poder, mas depois que o Espírito Santo de Deus chega, Deus agora começa a colocar poder e peso sobre as palavras de Paulo. Diz-nos a Bíblia que Paulo agora furiosamente vai até a entrada de Damasco, na intenção de pegar os filhos de Deus, açoitar, prender e fazer o que ele bem parecesse aos seus olhos, mas Deus chega primeiro na intenção de não abandonar Paulo. Hoje eu quero dizer aqui para vós outros, a gente sabe que estamos em um culto denominado ao aniversário do anjo da igreja, mas hoje nós iremos esquecer um pouco esse aniversário e vamos entrar em uma das maiores festas que existe lá no céu, que é uma festa pentecostal e missionária. Diz-nos a Bíblia que Deus agora, na forma de Jesus, aparece para Saulo de Társio e tem uma conversa particular com ele. E Saulo agora ele passa a não ter sua visão carnal e entra em uma casa na rua chamada Direita. E Deus agora, ele não desiste do propósito e do desígnio que Deus realizou na vida de Paulo. Tem gente aqui que, se fosse olhar para a sua aparência física, para as suas nomenclaturas e para a sua filosofia cristã, ele não estaria aqui nessa noite. Tem gente aqui que se acha inválido, incapaz de fazer algo extraordinário na obra do Senhor. Só que Deus trouxe um cara lá do Nordeste para dizer para vós outros aqui que ele vai te encher do Espírito Santo e você irá fazer coisas extraordinárias na obra dele. Porque assim como Deus ungiu Jesus Cristo, ele hoje está te ungindo para curar, para batizar e para pregar o ano aceitável. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um grito de glória para ele. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, aleluia, eu começo, Fabiano Celestino, eu começo a entender a obra de Deus na vida de algumas pessoas. Entre parênteses, aqui eu quero chamar a sua atenção e dizer que quando Jesus ele entra numa cidade chamada Jericó, a Bíblia diz que Jericó estava cerrada por uma muralha muito grande. Nem todo mundo podia entrar e nem podia sair. Aonde você não poderá entrar, o Espírito Santo irá entrar com você. Aonde você não poderá sair, o Espírito Santo irá sair com você. Porque assim como Deus ungiu a Jesus, ele também está te ungindo para uma obra especial. Olhando para dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, pelo olhar carnal a gente nunca iria entender, imaginar que Deus iria entrar na cidade de Jericó, porque a cidade de Jericó estava cercada por uma muralha que não era uma muralha simples, era algo extraordinário, 6 metros de largura. Não era qualquer um, não podia trazer máquina, podia trazer catapilha, podia trazer o que quisesse para destruir os muros, mas ele não ia conseguir destruir. Mas o Espírito Santo é aquele que faz a obra impossível, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, versículo 14: haveria alguma coisa impossível para que o teu Deus não possa operar. Quando os anjos chegam na cidade de Nazaré e começam a conversar com Maria, dizendo: você vai ser a mãe do homem que vai revolucionar toda a história, você vai trazer dentro da sua barriga um homem que vai mudar a história de muita gente nesse mundo. Maria começou a fazer algumas indagações e dizer: mas como se fará isso? Sempre na nossa vida terá um ponto de exclamação e um ponto
de interrogação com Deus, mas o Espírito Santo, em forma de anjo, olhou para Maria e disse assim: a virtude do Altíssimo te cobrirá e tu serás cheia do Espírito Santo. Aleluia! Deixa eu ver só quem quer ser cheio aqui nessa noite. Eu quero te dizer, tem que ter azeite na vida. Balance o teu irmão, pega na mão do teu irmão, dá uma balançada nele aí. Se não é de costume, faça isso hoje, dá uma balançada e diga: Deus vai te dar azeite e poder para você fazer uma obra na terra. Deus vai te levantar com azeite. Missionário sem azeite não presta. Quem é que tem azeite aqui? Levante a mão. Tem azeite de Deus. Tem que ter azeite para se fazer a obra de Deus. Eu tenho uma mensagem gravada que eu digo no seguinte: missões sem o Espírito Santo não é missões, é turismo. E tem muita gente por esse Brasil fazendo turismo e dizendo que está fazendo missões. Só que Deus nessa igreja aqui, quando eu entrei aqui, eu trouxe outro tipo de mensagem. Deus mudou a mensagem aqui em cima, Ele falando ao meu coração que vai levantar missionários aqui para fazer a diferença e virá pregar a palavra pelos quatro cantos desse mundo, porque Ele vai ungir. Você pode dizer até que é incapaz. Eu também era incapaz, eu também não nasci capacitado. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. E eu estou pregando para um povo que é escolhido. Alguns aqui é chamado, mas tem a multidão que é escolhida. Então Deus vai te ungir para uma obra. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está te ungindo para uma obra específica. Diga: Deus está te ungindo para uma obra específica. Porque assim como Deus ungiu a Jesus, Ele vai te ungir para uma obra específica nessa terra. Quando Deus olhou para Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, quem foi que escreveu Atos? Foi um homem que não tinha conhecimento de Deus pessoalmente, de Jesus. Se chama nosso irmão Lucas, que era um médico. Ele apenas ouviu falar quem era Jesus e ele escreveu aquilo que ele ouviu. Lucas não teve experiência com o nosso amado Jesus Cristo andando lado a lado. A Bíblia diz que ele agora escreve aquilo que ele ouve. E ele começa a escrever aquilo que Paulo está falando para ele. E o próprio Paulo agora vai ser chamado por quem? Por aquele que capacita quem ele escolhe. E ele escolhe quem ele quer. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, está escrito: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quando Deus falando dessa palavra aí, porque o nosso irmão Ananias, ele começou a atacar a Jesus por causa dos malefícios que Paulo tinha aprontado na época passada. Só que eu quero te dizer que quando Deus te chamou, Ele pegou todo o seu passado, lançou no mar do esquecimento. Não aceite o diabo querer trazer seu passado e querer fazer o que ele seja presente. Não, aqui hoje vai ser diferente. Quem tiver passado aqui não vai nem se lembrar, porque assim como Deus ungiu Jesus, Ele dirá que ungir também. Vai te ungir aqui nessa noite. Levante a mão só quem acredita. Levante a mão e a nome do Senhor, porque Ele vai te ungir para uma obra específica. Eu olhando para o irmão João Marcos, a Bíblia diz que depois que Paulo é consagrado por Deus para fazer uma grande obra, a sua primeira viagem missionária, ele estava subindo pelas montanhas da Panfilha. A Bíblia relata que Barnabé e João Marcos se apresentam diante de Paulo, e Paulo agora ele vai em três, que simboliza a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quando está subindo pela montanha das Panfilhas, a Bíblia relata que João Marcos voltou, porque tem muita gente voltando e desistindo, porque está sem azeite, sem o Espírito Santo, sem unção, sem azeite de Deus. Não retroceda. A Bíblia diz que há daquele que aceita e agora volta para trás. Não sejais como a mulher de Ló. Deus vai levantar gente aqui que mesmo na dificuldade, mesmo no problema, mesmo na prova, mesmo na luta, não vai desistir, vai enfrentar. Deus vai levantar gente aqui capaz de pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Pode estar passando chuva, deserto, sol. Deus vai levantar crente desse jeito aqui. Levante a mão, levante. Olha para o seu irmão, diga: passar, mas não desista do seu chamado. Sabe que uma das coisas que Deus me falou, que tem muita gente querendo desistir do chamado que Deus deu. Eu não estou falando de desistir de ser crente. Eu não estou falando de desistir
Porque há uma diferença entre chamado e ser crente e ser servo. Eu estou falando pessoas que não estão fazendo aquilo que Deus realmente quer. Tem gente aqui que Deus chamou, escolheu para ser ministro da palavra e não está indo fazer o que Deus quer. Isso é um chamado. Porque eu não estou pregando aqui para um público simples e comum. Eu estou pregando aqui para um público que tem conhecimento até mesmo pelo tipo e pela biografia que vocês têm do anjo da igreja. Eu estou pregando para alguém aqui que está me ouvindo, que está lutando dentro de casa com o seu chamado, com a sua vida ministerial. Só que Deus me trouxe para dizer que Ele vai te ungir e vai te mostrar o que realmente Ele quer na tua vida. Você que é pregador, se prepare, porque Deus vai preparar uma agenda para você. Você que é cantor, se prepare, porque Deus vai preparar uma agenda para você. Pastor, não vou viajar, não me interessa se você vai para outros países, ou se você vai para BH, ou se aqui dentro mesmo. Obra missionária se começa dentro de casa. Obra missionária se começa na cidade que você mora. Deus, Ele vai levantar crente aqui, disposto para passar por cima das obras do diabo e ganhar muitas almas para o reino do céu. Deixa eu ver quem quer, só quem quer. Me dá um sinal, só quem quer, só quem quer, só quem quer. Ora, barra, data, labaxa, araia, tereniata, cantonhaça. Deixa eu ver quem quer, só quem quer, só quem quer, só quem quer. Levante a mão e adore o nome do Senhor. Olhando para dentro da Bíblia, para as páginas seletivas, a gente começa a entender o que Deus quis para Jesus. O principal ponto de Deus na vida de Jesus não era que ele fosse um grande missionário, porque isso